Muito boa noite a todas as pessoas presentes nessa sala e aquelas que ainda vão entrar. Porque a hora que você clicar o seu dedinho e falar aula sobre imunidade, chegando o inverno, dia 21 de junho, pessoal, essa sala vai lotar, não vai caber todo mundo. O Zoom vai bombar. Então, bora mandar para todo mundo aí o convite. E hoje a nossa aula é sobre imunização, prevenção e suporte ao sistema imunológico de quem? Da nossa família. Um gol na imunidade. Quem quer fazer um golaço na sua imunidade e na imunidade de toda a sua família? Pois é isso que a gente vai falar hoje um pouquinho aqui para vocês, tá bom? E já fica preparado para fazer print na tela. Bom, apesar de que você pode assistir essa aula também no nosso canal do YouTube, que se você não tem ainda, não está inscrito, por favor, se inscreva. E mais uma coisa que eu quero lhe pedir, lhe convidar a fazer. Escreve no chat se é a primeira vez que você está na aula dos nossos óleos essenciais. Diga aí, sim, é minha primeira vez. Então, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos estar em quatro, um quarteto poderoso. Eu, Giovana, Caroline Mesquita e Ingrid, junto com a doutora Leila Gonzaga, falando sobre imunidade para vocês, tá bom? Então, nosso tema maior é imunidade, suporte, prevenção e tratamento. E aí, a gente vai apresentar para vocês algumas coisas, alguns produtos que vão te ajudar no seu dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos novamente. E assim. Você já chamou seu amigo? Já chamou sua amiga? Bora lá. Bom, e o que que é imunidade, né, gente? Todo mundo fala de imunidade, imunidade a gente sabe de uma forma geral que é aquilo que nos vai fazer ter mais saúde e qualidade de vida, não é isso? Mas de forma mais com um cunho um pouco mais científico e técnico, para a gente entender por que que os óleos essenciais e os produtos do Terra nos auxiliam nisso, vamos lá. A imunidade é a capacidade do organismo de resistir e se defender contra agentes causadores de doenças. Quem são? Essa época a gente cansa de ouvir falar, é uma virose, é isso, é aquilo. Então, vírus, bactérias e toxinas. Sim, toxinas fazem parte dos agressores que baixam a nossa imunidade. E isso tem a ver com intestino inflamado e outras infecções que nós temos por toxinas que nós colocamos para dentro do nosso corpo. Então, não são só vírus e bactérias. Então, a imunidade funciona como um sistema de segurança biológico. Sim, o teu corpo produz imunidade, que identifica e neutraliza as substâncias estranhas. E faz mais ainda, vamos ver? Então, a gente tem dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que é natural, a gente já nasce com ela. É a nossa primeira linha de defesa, tá? Ela é inespecífica, ela reage imediatamente a qualquer invasor. Então, veio um vírus, a imunidade ela já trabalha, o nosso exército de anticorpos vai lá e trabalha para derrubar, para matar esse vírus. E quem são essas barreiras físicas e químicas que nos seguram para que a gente não caia doente? A pele, sim, a sua pele é uma barreira aí que te protege de inúmeros vírus e bactérias. As lágrimas, porque quando entra em contato com os nossos olhos, a gente lacrimeja e nos protege, né, de qualquer vírus e bactérias que possam entrar ali. Por isso que a gente tem que estar com a imunidade alta. Saliva, suco gástrico, células de defesa. Quem são essas células? São os nossos queridíssimos glóbulos brancos, tá? Eles engolem e destroem os micro-organismos. Sim, eles comem. Eles se alimentam desses vírus, bactérias e toxinas. E o que que é a imunidade adquirida? É aquela que o nosso corpo vai se adaptando ao longo da vida. Não tem muito pai e mãe que fala assim, joga essa criança no barro para ela criar imunidade. Não tem umas coisas assim, meio rústica? Pois é, ela entra em contato com alguns agressores e automaticamente o corpo vai desenvolvendo ao longo da vida resistência contra doenças. E também uma outra forma são as vacinas, né? Que dentro da medicina contemporânea a gente tem muito aí, né? E falando de vacinas, eu não quero entrar nesse tema, que é bem polêmico. E é altamente específico e cria uma memória imunológica. Olha que bacana.
O nosso corpo se prepara, se defende, cria imunidade e ela, imunidade contra aquele determinado vírus e bactérias, ela cria uma memória. Então, toda vez que aquilo se identifica com o nosso corpo identifica aquele vírus, aquela bactéria, automaticamente o nosso corpo reage, permitindo que o organismo combata invasores conhecidos de forma rápida e eficaz. Opa, não tá querendo passar. Só um minutinho. Hum, hum. Aí, agora vai. Ah, não foi. Só um minutinho, pessoal. Eu não sei o porquê que ele não tá passando, mas vamos lá. Deixa eu passar por aqui, aí eu vou apresentar de novo. Gente, só um minutinho que eu quero saber por que que eu vou ter que interromper o compartilhamento. Ah, vamos voltar aqui, vamos ver se ele vai apresentar. Ele não está abrindo o modo apresentar para mim. Meninas, Queres alguma que de eu vocês? compartilhe? Eu gostaria, eu Tá, gostaria. só tu precisa me autorizar, tá? Tá. Porque ele não está apresentando, abrindo o modo apresentar, não sei o que foi. Talvez tenha ficado muito tempo aberto. Você pediu? Pode ser, faz horas, né? Você pediu? Não, pedi aqui. Deu. Ai. Vai lá, Carol. Vou fechar meu Canva e depois eu abro qualquer coisa de novo. Abriu? Sim, sim. Vamos lá. Então, sinais de imunidade baixa, né, gente? Quando o nosso sistema imunológico está enfraquecido, a gente apresenta alguns sintomas e o nosso corpo fica vulnerável. Sabe aquelas gripes recorrentes, frequentes? Alergias, amidalite, infecção urinária, essa recorrência significa que a nossa imunidade está baixa, que a gente não está conseguindo superar aquilo que nos coloca nessa condição repetidas vezes. Giovana, quantas vezes isso pode ocorrer? Olha, mais de uma vez por ano já é sinal de que tua imunidade está baixa. Cansaço excessivo e fraqueza, acordar cansado, ou fazer algum exercício e sentir que tá fraco, ou faz uma caminhada mais longa, ou passa o dia numa atividade, chega no final do dia você tá exausto. Cansado é uma coisa, exausto é outra. Queda de cabelo acentuada, imunidade baixa. Feridas que demoram a cicatrizar e assim por diante. Pode passar, Carol, por favor. Fortalecer o sistema imunológico. Como que a gente pode? Bom, há um tempo atrás a gente já vem falando, né, aí de pilares que mantêm a nossa imunidade alta. Mas é difícil, né, nesse mundo maluco que a gente vive hoje, de tanta informação, né, e nessa correria desenfreada, enfim. Mas a gente precisa manter isso aqui na base da nossa saúde, que é a alimentação equilibrada, né? Alimentos, olha isso, para aumentar a imunidade. Prestem atenção, alimentos ricos em vitamina C e E, além de minerais. Hidratar-se, beber água regularmente. Não é para tomar 1 litro de uma vez. Não, é beber e cara a água. Isso hidrata muito mais do que você virar um copão d'água. E não sou eu que falo, hein? São os nutricionistas. Atividade física. Exercícios regulares ajudam a manter a nossa musculatura em dia, nossa estrutura óssea feliz, né? E saudável, ainda mais ao longo dos anos. Exposição solar para síntese de vitamina D, que a gente tem ouvido falar muito, né, com relação à importância da vitamina D para manter os nossos níveis saudáveis, né? Qualidade de sono. Quanto a gente ouve, não é? E qualidade de sono não é só o tempo, que é no mínimo ali de 7 a 8 horas. É a qualidade do seu sono mesmo. Qual é, como você dorme? Acorda muito? Dorme com o celular do lado? Tem um pontinho de LED no seu quarto? Com certeza seu sono não vai ser restaurador e regenerador. Bora passar, Carol. Obrigada.
Bom, agora a gente vai assistir um vídeo do doutor Matheus, isso, dá uma segurada. Ele é o único médico até então formado na Índia nesse sistema de medicina que data de mais de 3.000 anos de existência. Os livros, porque essa medicina ela foi passada oralmente. E esses livros, eles têm mais ou menos em torno de 1.500, 2.000 anos. Mas ela é um sistema de medicina muito avançado e que hoje a medicina contemporânea está indo ao encontro do que essa medicina asiática, oriental nos fala. Vamos ouvir um pouquinho, Matheus? Só uma coisa, esse vídeo foi gravado durante a pandemia, sem som, sem som, tá? Você diminui. Agora Vim sim. aqui trazer uma dica para vocês nesse momento de confinamento, esse momento de quarentena. Uma dica baseada nos 4 pilares da saúde: alimentação, movimento, sono e silêncio. E hoje a nossa dica é sobre sono. Você sabia que se você dormir menos do que 6 horas, de acordo com alguns estudos que foram realizados, você diminui a eficácia, né, a produção em até 70% de células assassinas naturais, a sua linha de frente de defesa do seu sistema imune. Então dormir as suas 7, 8 horas garante que você tenha um sistema imune mais em dia, mais pronto para combater qualquer tipo de infecção, inclusive vírus que estão rolando por aí. Olha que bacana. Então, o que que a gente trouxe esse vídeo do Matheus para a Vim aqui gente trazer uma dica reforçar para vocês a nesse momento. questão. A questão pode passar para o próximo, não tem problema. Vim Eu aqui vou tra chamar a Ingrid. É, essa questão do sono, né, gente? Então, onde a gente deve começar a se cuidar? Não existe um ponto, mas todos nós concordamos que o tempo que a gente para de interferir no nosso corpo, ele tem a capacidade de se autorregenerar. Então, o sono é sim um pilar fundamental para a nossa imunidade estar equilibrada. E agora, eu quero convidar a Ingrid Lindinha para falar um pouquinho mais sobre pra gente sobre imunidade. Boa noite, pessoal. Aqui a gente trouxe uma notícia, né, que saiu há poucos dias atrás, mostrando que os casos graves de gripe, né, estão pressionando os hospitais aqui em todo o Brasil. Então, os especialistas estão detectando a circulação intensa aí de vírus respiratórios e de baixa adesão à vacina também, que também é muito importante. Pode passar, Carol, por favor. E além disso, também tem muitos casos de síndrome respiratória aguda grave, também estão crescendo. E, sobretudo, em crianças menores de 2 anos. Então, também é muito importante a gente cuidar, né, das crianças para aumentar a imunidade. A gente vai trazer também alguns protocolos sobre isso. Pode passar, Carol, Você por sabe favor. como o seu corpo se defende contra doenças? O sistema imunológico é como um exército que luta para manter você saudável. Dentro dele temos os linfócitos. Você sabe como o seu corpo se defende contra doenças? O sistema imunológico é como um exército que luta para manter você saudável. Dentro dele temos os linfócitos, que são como os soldados dessa batalha. Eles têm a missão de atacar qualquer inimigo que tente invadir o seu corpo, como vírus, bactérias e até células danificadas. A primeira linha de defesa são as barreiras físicas e químicas do nosso corpo, como a pele, as mucosas e até os fluidos, que impedem que esses invasores entrem. Mas se o inimigo conseguir passar, aí entra a segunda linha de defesa, as células imunológicas, como os macrófagos e os linfócitos T, que atacam e destroem os invasores. Eles literalmente comem os vírus e as bactérias, mantendo você seguro. Agora, o mais incrível, o sistema imunológico tem memória. Isso mesmo, ele lembra dos inimigos que já atacaram, e se o mesmo vírus voltar, ele estará mais preparado e consegue derrotá-lo rapidamente, como um exército que já conhece a batalha. Por isso é fundamental manter esse exército forte e saudável. Alimente-se bem, pratique exercícios e cuide da sua saúde para que o seu sistema imunológico esteja sempre pronto para proteger o seu corpo. O nosso corpo é perfeito, né?
Ele possui diferentes sistemas, né? Igual falou aí no vídeo, que trabalham juntos para nos proteger. E é aqui que os óleos essenciais entram, que eles podem ser aliados para apoiar esses hábitos que favorecem essas quatro barreiras imunológicas. Então, a gente vai falar sobre a barreira do sono. A gente colocou aqui um dos óleos que é a mais conhecido, né, a lavanda, que durante o sono acontece o que a grande parte da recuperação ali do nosso organismo. Então, dormir bem, como a Gi já falou, ajuda o corpo ali a regular os processos importantes para nossa saúde e para o equilíbrio do corpo. E a lavanda vai ajudar a criar esse ambiente mais relaxante e favorecer ali a sua rotina de descanso de qualidade. O segundo é a pele, que a pele é a nossa primeira barreira física, né, de proteção. Então, ela impede o contato ali direto com os diversos agentes externos. E o óleo que a gente colocou aqui é a melaleuca, que é um óleo muito versátil e ajuda nessa questão de cuidados com a pele, em rotina de higiene, bem-estar. É um óleo antifúngico também, então ajuda nessa parte também de defesa. O outro sistema é o sistema gastrointestinal, que também é o nosso segundo cérebro, né? Um dos mais importantes também, que vai ajudar nesse sistema imunológico também e vai cuidar da digestão, da alimentação, do equilíbrio intestinal, que é fundamental. E a gente tem o Zengeste, que é um óleo maravilhoso, um blend que vai auxiliar no conforto digestivo e no bem-estar gastrointestinal. E a quarta barreira é o sistema respiratório, que as vias respiratórias fazem parte da defesa natural. E o Brief aqui, a gente trouxe ele como um dos óleos também que vão ajudar, que ele vai trazer essa sensação refrescante, de conforto ali respiratório, quando difundido no ambiente. Então, quando a gente cuida dessas quatro barreiras, a gente fortalece os pilares importantes da nossa saúde de forma integrada. E os óleos essenciais contêm os compostos ali aromáticos naturalmente presentes nas plantas, né? Que vêm sendo estudados ali pelas propriedades antimicrobianas, capacidade de apoiar o bem-estar do organismo. Pode passar, Carol, por favor. E além disso, a aromaterapia pode contribuir para a redução do estresse, para promover mais hábitos saudáveis, favorecendo ali diretamente no equilíbrio do seu sistema imunológico. Então, quando os óleos são utilizados da forma correta, vai ajudar a criar esses ambientes agradáveis e favorecer o conforto respiratório, bem-estar geral, relaxamento, tornando-se os nossos aliados ali para ter uma saúde de forma integral. E é isso que a gente vai trazer aqui nos protocolos que a gente montou para vocês hoje. Pode passar, Carol, por favor. Então, a gente trouxe várias opções, né, que a gente vai falar ao longo da aula com esses produtos, que vão ajudar a melhorar a imunidade de vocês. Então, vamos lá conhecer esses produtos maravilhosos. Boa noite, pessoal. Então vamos lá, né? Eu sou a Caroline Mesquita, uma das líderes aqui da nossa equipe. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês saúde e bem-estar nessa terça-feira, por aqui gelada. Não sei por aí em vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul está muito frio. Então nós precisamos falar de imunidade, nós precisamos falar da nossa saúde e do nosso bem-estar. Começando aqui pelo Stronger, né? Quando a gente vai falar de imunidade, a gente pensa principalmente quando desde pequenininho, né? Então, nós trazemos protocolos aqui de bebês até 3 anos. Como que nós vamos utilizar o Stronger? O Stronger, ele é um mix de óleos essenciais que é para proteção, né? Ele vai trabalhar a proteção, a imunidade. Então, a gente vai passar na solinha dos pés após o banho, toda vez que sair de casa, né? Ou receber visitas para proteger mesmo. O ideal pela manhã e pela noite. Crianças de 4 anos até 12 anos, como que vai usar o Stronger? Né? E quem quiser contar, né, aí no nosso chat sobre o uso, que já usa, que tem resultados, né? Como que faz? A Gil eu sei que usa com os pequenos dela, né? E aí então pode colocar o depoimento no chat para nós, porque a gente sabe que funciona e o que é bom a gente quer compartilhar com vocês. Passar na sola dos pés e ao longo da coluna. Passar mesmo ao longo da coluninha,
Após também o banho, toda vez que for sair de casa ou receber visitas, ideal pela manhã e pela noite, para que realmente a criança se sinta protegida. E na escola, né, gente, também a proteção na escola, porque depois que a criança tá ali no primeiro círculo de ambientes, que é a família, ok, mas no momento que ela vai para a escola, ela entra em contato com vários vírus, bactérias, então ela precisa estar protegida, né? Passar na pele e evitar contágios. A gente vai usar já acima de 12 anos. O lavanda, a melaleuca e o óleo de coco fracionado. Eu não sei, acho que não tá compartilhando todas as imagens, né? Ou tá? Tá parecendo normal? Não? Ingrid, tu quer compartilhar aí pra nós? Só porque senão não vai aparecer todas as nossas imagens bonitas. Ou a Gi voltar a compartilhar. Sim, eu vou voltar a compartilhar, pode deixar. Já abri aqui. Agora, o porquê que hoje é frio, É é o o frio, tá tudo congelado. frio, tá tudo gelado, gente. Olha Tá como tá congelado. bonito, viu? Ah, é Tá esse aqui, aparecendo. né? É, senão não vai aparecer os Beleza, produtos todos. Beleza, tá obrigada. bom. Nada. Então, acima de 12 anos. Bom, criança pequena a gente vai usar o Stronger. O Stronger ele já vai trazer essa proteção toda. Acima de 12 anos a gente vai fazer uma receitinha de lavanda melaleuca com óleo de coco fracionado. A gente vai pegar um frasco de 50 ml, sempre âmbar escuro, né? Um vidro escuro para proteger ali a evaporação dos óleos essenciais e vai adicionar 10 gotinhas de melaleuca e 10 gotinhas de lavanda. Completa com óleo de coco fracionado, tá? E vai passar em todo o corpo após o banho, incluindo o rosto, porque já protege o rosto, já melhora a questão de manchas, tudo mais. A gente utiliza a lavanda e melaleuca para questões faciais também, é excelente, né? Ideal pela manhã e pela noite. Por quê? Porque a pessoa vai se tornar protegida para evitar todos os contágios possíveis. Então, esse é para realmente adulto. Por que a pele? Porque, como já foi falado, é a primeira parte que vai receber todas as vírus, bactérias vão passar por ela. É a nossa proteção principal. Então a gente precisa protegê-la. E lavanda e melaleuca fazem toda essa proteção. Agora nós vamos falar do próximo aspecto, que é a questão respiratória. Aí vem a Ingrid aqui contar para nós um pouquinho sobre esses protocolos. Isso. O primeiro protocolo é para as crianças de bebês até 3 anos. A gente trouxe o Stronger, que ele é o nosso, que a Carol já falou, né, sobre o sistema imunológico. E a gente trouxe o Tamer. O Tamer, ele é um óleo que foi desenvolvido principalmente para o suporte digestivo. Mas ele tem alguns ingredientes que também proporcionam um conforto em momentos de desconforto respiratório. Muita gente não sabe, por isso que a gente trouxe ele hoje para vocês. Ele contém hortelã verde, que é o espermint, hortelã japonesa, gengibre, que são aromas refrescantes e reconfortantes. Então, quando aplicado no peito, nas costas, na planta dos pés, vocês vão ver essa sensação de conforto respiratório, especialmente nesses momentos de mudanças climáticas, resfriados ou congestão. Então, ele é um óleo muito bom para essas questões. A gente trouxe aqui o protocolo dele. E também para as crianças de 4 a 12 anos também pode usar os mesmos óleos. Só muda a forma de uso. Aí vocês podem dar um print aí, ou então depois essa aula vai ficar também disponível para vocês. Vocês conseguem dar uma olhadinha com mais atenção em cada forma de uso. Pode passar, Gi, por favor. O outro protocolo é o nosso xarope, né? Que já é famoso por aqui, para quem já usa. A gente trouxe a receitinha do xarope com copaíba, lemon, onguarde, melaleuca. Foi o que me salvou semana passada, que eu tive, eu acho que foi influenza. Tava muito mal, então eu fiz o xaropinho e foi muito bom. E o suporte do Brief também no difusor. Então você pode também, nos momentos ali de crise, utilizar para fazer inalação, em formato de concha, colocar no difusor, que também ajuda demais a desobstruir as vias aéreas. Então, a gente tem a receitinha aqui também do xarope, faz 100 ml de mel e coloca 5 gotinhas de cada um dos óleos e toma 2 colherzinhas de chá
por dia. Pode passar, Gi, por favor. Só Tem queria algum. complementar rapidamente que a Aí gente está tem. com dois protocolos, né? Um de suporte, que é esse que a Ingrid falou, e o de crise, porque de repente você está na crise, está com infecção, está com febre, e aí você aumenta essa quantidade sempre após as refeições e você vai diminuindo gradativamente. Mas lembra. Tudo tem um ciclo, e quando a gente está falando principalmente dessas questões de imunidade, com relação a resfriado, gripes, etc., logo que você melhora, a nossa tendência é parar de usar, mesmo que sejam os chás e as coisas naturais. E isso está errado. O nosso corpo precisa completar ciclos. Então, a gente precisa de 21 a 35 dias mantendo esse xarope, por exemplo, do melzinho. E o brief também continuamente, principalmente nessa estação que a gente está entrando, nessa mudança de outono para inverno, que é muito delicada, principalmente para crianças e idosos, ok? Desculpa, Ingrid, aí, mas eu acho que Nada. só para dar uma reforçadinha. Quer falar mais alguma E coisa? tem. Pode mudar. Sim. Tem o chat ali, tem o pessoal dando depoimento no chat e tem uma pergunta. Se bebê de 10 meses pode usar o Tamer. Sim, todos os bebês podem usar o Tamer. Sempre comece pela solinha do pé. E depois, se ela estiver bem, se o bebê estiver reagindo bem, você pode passar rapidamente, levemente na coluna, porque a coluna também é um lugar de altíssima absorção, tá? E se for para o caso da imunidade, apenas. Se for constipação, se for alguma coisa de náusea, aí é na barriguinha. Mas é encostar o rolão e espalhar com a mãozinha, não é para ficar passando um monte de rolão, não. É tudo Uhum. devagar. São doses pequenas e você vai aumentando conforme a aceitabilidade da criança ou da pessoa. Uhum. Não é isso. E o outro protocolo que a gente trouxe para acima de 12 anos de idade, com lavanda, o brief e a melaleuca. Você vai usar à noite no difusor o brief, igual a Gi falou, né? O brief é um óleo essencial no difusor, principalmente nessa época, para te dar o suporte. É um dos óleos que eu sempre coloco agora no difusor, então eu coloco ele sempre e algum outro. E nos momentos de crise, você vai colocar o brief, a melaleuca e a lavanda. Vai programar de 5 a 6 horas e vai deixar o seu difusor, que também vai ajudar nessa parte de conforto respiratório. E é isso. Agora, Carol de novo, né? Agora nós vamos falar do âmbito gastrointestinal, né? Que é tão importante. Então, também trazemos protocolo desde pequenininhos, de bebês até 3 anos. Como que a gente vai usar? Lavanda é o óleo, acredito que o mais seguro, né? Que a gente pode usar desde bebezinho até ser idoso. O que que a gente vai fazer? A gente vai diluir. Então, em crianças pequenas, a gente vai diluir conforme a receita que tem aqui no nosso protocolo. Então, já façam o print de vocês para vocês não perderem. Laranja também é um óleo que é mais suave, que pode ser usado em crianças. Então, a gente vai usar o Tamer, que já faz parte do nosso Kit Kids, que é próprio para crianças, né? E o olhinho de coco fracionado, que é o nosso óleo carreador, que vai diluir os óleos essenciais. Porque os nossos óleos essenciais, eles são muito puros. Então, a gente precisa fazer a diluição corretamente, né? Como a Gia acabou de explicar sobre o Tamer anteriormente. Então, passar na solinha dos pés, Tamer uma vez ao dia, né? Ou em 100 gotas, a gente vai colocar aqui, equivale a 5 colheres de sopa do óleo de coco fracionado, tá? Diluir uma gota do lavanda e uma gota do laranja, para vocês verem como é concentrado. Então, a gente consegue sim fazer essa diluição bem feitinha, armazenar também o frasco de vidro escuro, com tampinha, para não evaporar os óleos essenciais, não perder suas propriedades, e passar na sola dos pés e no abdômen uma vez ao dia após o banho. Isso é preventividade, tá? Prevenção. Então, para o dia a dia, para suporte, para prevenir, a gente vai fazer esse uso. Mas, caso de crise, né? Como que a gente vai agir? A gente vai passar o Tamer na sola dos pés e o blend do
laranja, que é o Wild Orange, com lavanda, de 2 a 3 vezes no dia. Ou seja, a gente vai aumentar a quantidade de vezes que a gente vai usar. E no difusor, tanto para suporte quanto para crise, que o difusor é fundamental, tá? Principalmente para quem tem criança pequena, porque daí ele vai realmente trabalhar de uma forma muito sutil, mas eficiente, né, no ambiente que a criança estiver. Colocar 2 gotinhas, duas, gente, não precisa de mais. Tá? É 2 que a gente recomenda, porque é o que é seguro. E 2 de laranja, 2 de lavanda e 2 de laranja e colocar no difusor. E exemplo, para 10 horas intermitente, deixar o difusor a 1,5 m de distância da cabecinha da criança, ou seja, não deixar em cima da criança, né? A gente tem que ter um respeito à distância que a criança estiver, porque às vezes a mãe acha que quanto mais em cima, melhor. Não precisa, tá? Porque o difusor, sendo lógico nosso, ele tem um alcance perfeito para um ambiente de até 30 metros esse da imagem, então não tem necessidade de ficar em cima da criança, né? Ele vai fazer o trabalho dele da mesma maneira. Pode passar. Agora, para crianças de 4 anos até 12 anos, tá? Nós vamos utilizar os mesmos produtos, a diferença é que nós vamos fazer uma mudança na quantidade, né? Que a gente vai usar. A gente vai usar, como a criança é maior, a gente já consegue ter uma quantidade maior de produto. Passar na solinha dos pés o Tamer também. Gente, eu tenho asma, eu já usei Tamer. Ele é maravilhoso, tá? Inclusive para adultos. Então, eu indico, porque para questão respiratória ele é muito bom, tanto para questão respiratória quanto para questão gastrointestinal, tá? Então, passar na solinha dos pés uma vez ao dia para prevenção. Quando a gente precisar, né, também em crise, a gente vai passar no abdômen, tá? Porque ele é excelente quando tá com cólica, quando tá com constipação, quando tá com diarreia, quando tá com qualquer questão, né? Ele vai ser um suporte perfeito, já vem prontinho. E aí, se eu não tenho, né? Então eu vou diluir lavanda com laranja, vou fazer a mesma receitinha, né? Só que aí eu vou fazer com mais gotinhas, como tá aqui, e aí vou deixar guardadinho, né? E usar uma vez ao dia após o banho. Por quê? Porque o lavanda calma, relaxa e o laranja trabalha a questão intestinal. Então é maravilhoso. Essa dupla é perfeita para várias questões, né? E em crise, passa o Tamer na solinha dos pés e o blend no abdômen de 2 a 3 vezes ao dia também. E à noite a gente já coloca 2 gotinhas de lavanda e de laranja já para 6 horas. A gente já consegue reduzir o tempo porque aí vai ficar uma concentração um pouco maior que ele vai difundindo, né? Conforme ele vai trabalhando sozinho ali, né, no automático, que a gente tem as opções para regular. Então, esse protocolo é super eficaz também. Não deixe de fazer. Pode passar, Gi. E para pessoas acima de 12 anos, né? Adolescentes, adultos, enfim. Como que a gente vai cuidar dessa questão gastrointestinal? A gente vai usar esse trio maravilhoso, que inclusive se você não é cliente, você pode se tornar cliente na Doterra e ganhar esses 3 totalmente grátis, que é o OnGuard, Melaleuca e Zengest. Né? O OnGuard a gente diz que é o Stronger dos adultos, né? O Stronger é das crianças e o OnGuard é dos adultos. Por quê? Porque a composição dele já é bem mais potente, né? E a gente vai usar para proteção realmente. Melaleuca, nossa melaleuca maravilhosa, né? Antifúngica, antiviral, e o Zengest é o nosso mix de questões digestivas, gastrointestinais. Então, no dia a dia, o que que a gente vai usar? 2 gotinhas de OnGuard, uma cápsula gastroresistente. A gente compra, tá? Inclusive os consultores têm o link certinho para você adquirir, se você não tem ainda, para você comprar as cápsulas vazias de boa qualidade. Você vai colocar a gotinha ali dentro, é como se fosse um comprimido vazio. A gente pinga a gotinha de óleo essencial ali e coloca completa com azeite de oliva, porque aí ela vai realmente absorver, né? Misturar ali e absorver no organismo. A gente vai ter total absorção dos óleos. Então, a gente vai tomar após o café da manhã essa cápsula, já para começar cuidando da imunidade cedo. Né? Tomar uma gotinha de Zengest, uma xícara com água morna após o jantar, que é uma prevenção.
eu aderi esse hábito para minha rotina, para o meu dia a dia. E realmente, não importa o alimento que eu tenha comido, não sinto inchaço, não sinto má digestão. Por quê? Porque eu já cuido disso no dia a dia. Então, o organismo ele já faz uma digestão leve a partir do hábito que eu criei, que foi tomar esse chazinho com Zengest. Gente, experimentem e nos contem, é maravilhoso, tá? No início a gente pode até achar estranho o gosto, porque ele é forte, né? Mas depois, eu já disse para Gil, para as gurias hoje na reunião, que a gente estava preparando essa aula para vocês, comentei a minha experiência. Antes eu usava uma gotinha só e sentia aquele gosto mais forte. Hoje eu já coloco 2 gotas e eu não sinto, gosto, ficou maravilhoso. Então, assim, tem que cuidar para não tomar demais, porque fiquei apaixonada, né? Virou um hábito. E quando a gente está em crise, Carol, o que que a gente faz? Aí a gente toma 2 gotinhas de Zengest na cápsula, ou soft gel, que nós também temos as pastilhas em soft gel, tá? Que já vem pronta para tomar, também se torna muito prática, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar, tá? Quem tem gastrite, quem tá com crise ali, né, com refluxo, com azia, com má digestão, enfim, a gente sabe tantas coisas que pode acontecer, né? Se sentiu mal, comeu algo, não caiu bem, essa aqui é o protocolo que a pessoa vai fazer. E vai completar, né? E já vai melhorar tudo, né? Tomar também a cápsula gastroresistente com 2 de On-Guard, 2 de melaleuca e completar com azeite de oliva. À noite, no difusor, vai usar o quê? Lavanda e laranja. 2 gotas de cada um, coloca no temporizador para 6 horas. Assim já se protege de uma forma completamente, né, eficaz e realmente não vai ter problemas gastrointestinais. A gente precisa prevenir sempre. E ainda temos o nosso kit, né, maravilhoso. Gente, quem já usou o Live Shot, conta para nós no chat. Ele é fantástico. Esse produto, ele é um produto diferenciado. Com os componentes que ele traz, nem parece que a gente está tendo um suporte gastrointestinal, porque ele parece um suco de tão gostoso. Complicado é a gente tomar a quantidade que pode, né? Que é só 66 ml por dia. Mas, gente, ele é saborosíssimo e ele tem inúmeros componentes que vão tratar o teu intestino de forma muito profunda, tá? E não vai trabalhar só o intestino, ele também trabalha a imunidade, porque ele tem inúmeros componentes ali que vão também te trazer melhor, inclusive até para quem tem infecção urinária recorrente, ele melhora a imunidade e, consequentemente, melhora essa questão também. Porque eu já tive clientes que fizeram uso dele e se sentiram melhores até nisso. Então, para ver que a imunidade ela está presente em tudo, né? E esse produto ele é completíssimo, então nós podemos sim fazer uso dele de uma forma simples. Toma um shotzinho de manhã, em jejum, antes de qualquer alimentação que você vai receber. Você já toma um shotzinho, ele é delicioso, né? Ele parece um suco de frutas vermelhas, assim, é porque ele é composto por várias frutas vermelhas e é super saboroso. E o colágeno, ele é sensacional, né? Nós vamos ter um Não Saiam, que nós temos um depoimento incrível sobre quanto colágeno é importante para nossa imunidade também, né? A gente vai tomar ele à noite ou no melhor horário da pessoa, né? O horário que a pessoa se sentir dentro da sua rotina ali, né? Do dia a dia, como que ela vai se organizar, pode ser após o almoço, pode ser pela manhã, enfim. Aí a pessoa vai ver como que ela vai conseguir tomar o seu colágeno diário, né? Inclusive, também temos uma novidade sobre isso, para ajudar você a lembrar do seu colágeno todos os dias. E uma gota do MetaPower a cada 500 ml de água ao longo do dia, que é outro mix de óleos essenciais que também é super potente para inúmeras questões, inclusive gastrointestinais e imunidade. Esse kit é disponível para vocês adquirirem ele completo, né? Não pode comprar separado, Carol? Pode, mas se você adquirir ele completo, né? Nos nossos membros, eles ainda têm mais desconto do que comprando separadamente. Então, vale muito a pena investir na tua saúde com este protocolo aqui, que é super eficiente e super gostoso, né? Cuidar da gente é super gostoso no dia a dia. É isso, eu acho que agora volta, dona Eu Ingrid. só volta. Fala. Eu vou interromper um pouquinho, porque tem mais um detalhe, né? Que a gente fala, fala, mas tem tanta coisa. Tem A muita. pessoa que não é cadastrada e se cadastrar com esse kit, o que que ela ganha, Carol? Ah, e ela ganha os 3 produtinhos que eu já falei, o Brief, a Melaleuca e o On-Guard. Imagina É que isso. maravilha, já cuida da sua saúde, da sua imunidade, da sua respiração, de tudo. Bem lembrado, Gi. Bora, bora. Ingrid? Agora a gente vai falar sobre o sono. Dormir bem, né, é tão importante quanto se alimentar bem. Aqui a gente vai falar para criança, então
Para a criança, principalmente, quando ela dorme, ela cresce, ela aprende, ela fortalece a imunidade, ela recupera as energias para um novo dia. Então, ter um sono de qualidade é super importante. Então, aqui a gente trouxe um protocolo de sono. Então, você vai usar como suporte, né, durante o dia. Você pode fazer um blendzinho, já deixar pronto, com 100 gotas de óleo de coco. Coloca uma gotinha da lavanda e uma gotinha do laranja. Deixa num vidro âmbar escuro. Aí você vai passar na sola dos pés do bebê, uma vez o dia após o banho. E à noite você coloca o difusor também para auxiliar nesse sono do bebê. Igual a Carol falou anteriormente, coloca o difusor a 1,5 metro de distância da cabeça da criança para não ficar muito pertinho. Então você vai usar também a lavanda e a laranja. E para a criança maiorzinha, pode passar, Gi, por favor. De 4 a 12 anos, também é os mesmos óleos, só muda a dosagem. Então, para 100 gotas, né, que são 5 colheres ali do óleo de coco, você vai diluir 3 gotas da lavanda e 3 gotas do laranja. É o mesmo processo. Também e no difusor a mesma coisa. E Giovana cai. Ah, não. Pode passar, Gi, por favor. E acima de 12 anos, a gente fez um protocolo diferente para os adultos, né, e os adolescentes. Como a gente falou, quando a gente fala de sono, a gente não tem a ver só com o sono. Às vezes a pessoa tá ansiosa, tá estressada, principalmente a gente, né, adulto, tá sempre estressado, sempre com o pensamento acelerado, pensando em outras coisas que tem para fazer. E também na parte do desconforto digestivo, que também prejudica o descanso. Estava vendo até aqui no chat tem um depoimento que alguém colocou que quando começou a tomar os Zengest sempre, né, colocou na rotina, percebeu que a imunidade aumentou muito e que não sabe o que é uma gripe há uns 2 ou 3 anos, depois que incluiu. Então é muito importante também a gente cuidar dessa parte digestiva. E nesse protocolo a gente fala um pouquinho sobre isso. Então a gente vai usar a lavanda para relaxar, reduzir ali os momentos de tensão. O, o Zengeste para tomar um chazinho, igual a Carol falou anteriormente. Coloca uma aguinha morna, coloca uma gotinha de Zengeste e toma. E a melaleuca no difusor também. Você pode utilizar esses três. E a gente trouxe também o Body Splash de lavanda, que você pode utilizar para borrifar antes na cama, fazer já criar aquela atmosfera aconchegante, ou então tomou banho também, já borrifa o Body Splash também, que fica aquele cheirinho maravilhoso de lavanda. Já faz esse ambiente propício ali para o descanso, cria essa atmosfera já de desacelerar a mente. E também a gente fez um plus aí com escalda-pés que para você fazer um ritual de relaxamento antes de dormir. Então você coloca lavanda, um guarde e melaleuca, 2 gotinhas de cada um numa água e faz o escalda-pés relaxante para trazer esse acolhimento, esse relaxamento antes de dormir. Também é muito legal. Um sono de qualidade, ele não começa só, né, quando a gente coloca ali a cabeça no travesseiro. É exatamente por essas escolhas, fazer esse momento já vai trazendo esse sono de qualidade pra gente. Obrigada, Ingrid, adorei. De E o nada. Body Splash a gente pode ganhar também, né? Novas pessoas que resolverem Sim, participar de forma intensa, mudar o estilo de vida, participar da do Terra, pode ganhar também o Lavender Fields. Bom, a Carol mas mostrando dela ali. ah, então é maravilhoso. Sabe quando você toma banho e não seca o corpo, mas não esfrega a toalha, deixa ele um pouquinho úmido, borrifar no corpo todo, gente do céu, o corpo vai secando com esse aroma e te tratando, né? Eu não posso usar de dia não, que eu durmo. Eu só posso usar de noite, mas quem é muito ansiosa, tranquilo usar de dia. Bom, e agora eu gostaria de convidar a doutora Leila Gonzaga para conversar um pouquinho com a gente sobre colágeno e imunidade. O que essa doutora linda, maravilhosa vai trazer para a gente hoje? Vai lá, doutora Leila. Leila, a Ó, sala é sua.
Gente, para a gente nascer, nosso tecido embrionário, 70% dele é constituído de colágeno, ao contrário do que a gente pensa que é só para a pele. Então, o colágeno está 70% envolvido na nossa imunidade, né? Que é também chamado de tecido conectivo. Ou seja, nossas mucosas, nosso cabelo, nosso tudo, a pele, as unhas, alguns órgãos, todos eles têm um componente colágeno. Né? E principalmente a pele é o maior órgão de defesa do nosso organismo. Então, se a gente, ao longo do tempo, da idade, vai perdendo o colágeno, né? Uma alimentação mais regrada, uma sono. Então, esse colágeno precisa ser reposto de verdade. Né? E ainda por cima, ele forma uma barreira, ajuda a formar uma barreira na mucosa, que vai trazer proteção para nós, não só a nível de pele, mas a nível de todas as mucosas, como boca, e tem aqui um adendo, né, que esse colágeno eu amo, porque ele tem os suplementos, que são alguns minerais e vitaminas, que ajudam, porque existe uma pergunta, né, sempre fazem, é bom vocês saberem. Mas será que o colágeno é absorvido? É sim, por causa dos componentes associados ao colágeno, que é o colágeno da Duterra, o Beautiful, que o nome já diz, né? Vai lhe deixar linda e maravilhosa por dentro e por fora. O zinco, o selênio e a vitamina C. Pode passar, Gi. Então, como eu falei, o próximo. E aí, nós temos uma forma completa e pode ser considerado praticamente o elixir da beleza. Eu tenho minha foto antes e depois, eu postei, quem quiser pode ir lá no meu history, como eu estava, né, antes de usar, eu uso todos os dias. É, agora se fala muito em peptídeo. E o colágeno não deixa de ser um peptídeo, certo? E, fora isso, ele contém vitamina C, ácido hialurônico, na nossa pele, coenzima Q10, que é a função da coenzima na célula é dá energia para a nossa célula, certo? E a biotina, que é a vitamina B7, e além disso, o selênio. Além de tudo, o selênio é importantíssimo para a função da nossa tireoide, que é um órgão também de defesa. O timo é o órgão de defesa. Existe colágeno nesses órgãos, e nós vamos ver daqui para no próximo slide, acho que é o próximo. Pode passar de a análise de um relatório de uma biorressonância quântica. Aqui eu não vou ficar explicando, me ater a números, mas só para vocês verem como a pele, os olhos, o cabelo, nossas articulações, tecido muscular, metabolismo de gordura, até desintoxicação hepática, sistema reprodutivo, nervoso e esquelético, ele precisa do colágeno, frisando que também em relação ao nosso sistema imunológico. Isso aqui são algumas alterações dos pacientes que feito esse teste lá, peguem 2 bastões, é como o nosso aparelho aí que algumas consultoras usam, né, que é o Zain, e ele tem o mesmo mecanismo, pela frequência das células, dos órgãos e inclusive da pele, nós vamos saber se no verde é como sinal de trânsito. O verde é o que está ok, para a esquerda tá mais ruim, para a direita está menos ruim. Aqui é a faixa normal e aqui é a faixa real que foi encontrada, no caso, nessa paciente. E aí a gente vem aqui para especificamente nosso sistema imunológico em relação ao colágeno. Nosso sistema imunológico em relação aos linfonodos, né, para nossas defesas, né? Por isso que nossa mucosa precisa ter colágeno, porque quando a gente vai adquirir alguma doença, principalmente resfriado, é pelas gotículas que as pessoas espirram, falam próximo, e aí a mucosa precisa estar muito bem protegida. E o colágeno faz parte
Isso. Índice de imunidade das amígdalas são os nossos principais órgãos de defesa. Começa pela face, nariz, orofaringe, nossas amígdalas, a medula óssea, o baço, o timo, que é um órgão que, à medida que nós vamos crescendo, ele regride, mas é um excelente órgão de defesa, e também a imunidade do trato respiratório, de um modo geral, e a gastrointestinal, tão falada hoje, que é a desbiose intestinal, além das mucosas, como eu já falei. Essa paciente aqui estava toda no verde, né? Ganhou um 10, só tinha um índice de linfonodo aqui baixo. Pode passar, Gi? Eu vou Opa. voltar porque eu acho que eu inverti os slides. É aqui, né, que você ia falar da pele ou não? Não, já falei, pele e cabelo. Pele e sistema imunológico. Então é isso. Agora, se você quiser falar, dar algum depoimento sobre a questão da imunidade, o colágeno com relação a ser suporte ou a ser tratamento, como que você enxerga, doutora, a Olha, questão do colágeno na imunidade? principalmente em relação à pele. A nossa pele é o nosso principal órgão de defesa, as mucosas, como eu falei. E aí, tem muitos pacientes que têm doenças de pele que deixam muito fragilizados se a pele ficar desprotegida. Em casos de queimaduras, em casos de psoríase, hoje eu vi que lançaram num grupo um caso de psoríase, e é importante, casos de cirurgias reparadoras, tanto reparadora como também cirurgias plásticas, é importante o uso do colágeno para formar essa barreira imunológica e auxiliar, evitar que tenha infecção e auxiliar na formação de uma nova pele, que o ciclo da pele Nossa, é 7 em 7 dias. Então, a gente sempre precisa estar tomando o colágeno para que essa barreira vá sendo formada e esse colágeno vá nos ajudando a recompor todo o colágeno da pele, tanto da face como da pele em geral. seria correto então a gente pensar que, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia de extração de dente, né? Uma pessoa adulta, 30 dias antes ou 60 dias antes, ela utilizar o colágeno para ela ter uma resistência melhor no pós-cirúrgico durante a cirurgia, ou só para casos de cirurgias de pele estética Não, é ou perfeito. de Porque joelho? dente é mucosa. Inclusive, a Suelane está aí, a Samantha, ela já teve um problema nas facetas, nos dentes, e que a medicação, uma das prescrições da dentista foi colágeno. Ela teve um desgaste da mucosa. E aí Que ficou aparecendo a interessante. raiz dentária. Bom, então partindo do princípio, do começo da sua fala, que para a gente formar os nossos tecidos conjuntivos, 70% são compostos de colágeno, a gente tem que viver produzindo colágeno ou ingerindo colágeno até morrer para poder morrer saudável, né? Envelhecer saudável. É isso. E ficar mais belas, né? E ficar mais bom, 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 bom. A estética é só o resultado, né, É, doutora? É de dentro para fora. resultado. Ah, é o que você escreveu ali, ó, na sua frase, né, que a gente trouxe ali do teu material. Beleza que vem de dentro, imunidade que sustenta por dentro. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação. E agora a gente vai para o nosso encerramento, porque já estamos há quase uma hora e faltam 10 minutinhos para completar uma hora. Que E agradeço. E amei obrigada. o clube do colágeno. Amei. Ah, é maravilhoso. Então, a gente vai encerrar com o Clube do Colágeno, que é a novidade que a gente está trazendo. Se você ainda não sabe que você está aqui na sala com a gente hoje. Nós criamos essa semana, lançamos ontem o Clube do Colágeno Diário. O que é isso? Porque tem muita gente que fala assim: ah, eu tenho, mas ter não é tomar, certo? Então, tem poder quem age. E você precisa agir para o seu benefício. Mas então, para que que serve esse clube? Bom, além de você poder ganhar
50% na próxima compra, porque o colágeno é uso contínuo. E o nosso colágeno Beauty Power, que a doutora Leila trouxe pra gente, as características dele, porque ele é tão importante e totalmente diferenciado de qualquer outro do mercado, por conta das vitaminas, minerais, coenzima Q10, colágeno verisol, tudo que está ali. São peptídeos necessários para a nossa saúde, bem-estar e aumentar nossa imunidade, além de resultar em estética. Pele, cabelo, unha maravilhosos, né? Isso a gente já tem depoimento. Então, você pode até ganhar. Para você saber um pouco mais sobre isso, conversa com quem te convidou para essa aula ou com a pessoa que te cadastrou e que você está começando aqui em Doterra com a gente, para saber como ele funciona. Mas principalmente, ele é o teu lembrete do colágeno de uso diário, porque depois que se tornar um hábito, não tem mais volta, não é mesmo? A gente não cria um monte de hábitos que nos destroem. Vamos criar hábitos que nos constroem ou que nos reconstroem com saúde, liberdade, bem-estar? É isso aí. E a primeira coisa que eu faço depois de abrir o olho, né, minhas orações é correr, escovar os dentes com minha On Guard, corro para a geladeira, já tomo meu Life Shot, eu não posso deixar de esquecer, tomar o meu colágeno e minha creatina. É isso aí. Não tem Eu como, tomo né? A sempre gente na mesma hora, porque às maravilhoso. vezes falam que é melhor tomar o colágeno à noite, né, com água morna. Porém, devido à minha rotina, né, eu não consigo à noite, às vezes, ingerir, porque já chego mais tarde. E aí eu já, para não esquecer, faço tudo de manhã. Perfeito, E já doutora virou Leila. rotina eu não Sim. tomar. Ai, meu Deus, acabando meu colágeno, não posso, porque é muito. Não, não pode. Tem que pedir antes de acabar, não tem como. E é isso mesmo, É, porque a nossa digestão à noite, ela fica mais lenta. Então, se você tem o hábito de comer mais tarde, é complicado você colocar mais líquido para dentro de você. Pode até atrapalhar a sua digestão, a não ser que seja uma aguinha morna com Zengest. Aí você vai dormir bem. E cuidar da imunidade é mais do que evitar doenças, é criar condições para viver com mais energia, equilíbrio e qualidade de vida. O essa cuidado. semana, domingo, uma mãe está na época de resfriado, né? E é excelente para a gente. Olha, mãe de pet e mãe de gente e criança, ela sempre compra tudo que você disser. Então, É aproveitem. verdade. A gente, sim, a gente não faz tudo pelos nossos filhos, né? Se É, disser, olha, tem um mel lá que as consultoras ensinam, com certeza vai comprar. é Eu isso aí. Meu filho é consultor e aí ele disse: Mamãe, me indicaram uma pessoa para comprar frankincense, vetiver e on guard. Aí eu disse: Sim. E qual a idade do filho, né? Para ter cuidado. Não, mamãe, é o cachorro. É o cachorro dela. É uma É uma grande excelente família, ideia famílias para. modernas. E assim, é uma excelente ideia para fazer parcerias com Uhum, casas onde tem produtos, né, para pet e também lugares aonde eles tosam, banham, ONGs. sim, Essa pessoa que indica para ele, ela tem uma ONG e que pega cachorros na rua, tratam e aí as mães que adotam compram os óleos para os isso pets. mesmo. Que a medicina Tá certo, veterinária, os doutora. óleos essenciais podem ser usados. Muito obrigada pelas dicas. E agora, para encerrar, o cuidado começa quando aprendemos a ouvir além dos sintomas, né? A prevenção é a ponte entre a saúde que você tem hoje e a qualidade de vida que você deseja para o seu futuro. Então, se você ainda não faz parte dessa comunidade maravilhosa de saúde e bem-estar, vem para cá, conversa com quem te convidou para essa aula. Se você já faz parte, manda o link dessa aula amanhã que vai estar no nosso canal do YouTube, para todas as pessoas que você sabe que tem gripe recorrente, que tem algum tipo de doença recorrente, né? Ou mesmo já tem uma doença instalada, porque tem muita informação valiosa aqui para o dia a dia de bem-estar, saúde e qualidade de vida para toda a família. Um beijo a todos. Eu vou interromper agora a nossa gravação e
Meu Deus, cadê a gravação? Tá aqui.